Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Como é bom nós estarmos reunidos, louvando ao nome do Senhor nessa noite. Não somente nessa noite, Já pela manhã estivemos aqui reunidos. Enquanto o grupo de louvor estava louvando, eu estava refletindo de como é bom estar na casa do Senhor. Eu aceitei a Jesus com 11 anos de idade, já fazem 14 anos isso, e até hoje eu não encontrei um prazer maior do que estar na casa do Senhor. Se você ainda não provou a presença do Senhor, eu te convido que nessa noite seja uma noite em que você busque essa presença, porque eu te asseguro que não há nada melhor do que sentir o Senhor conosco. Efésios 4, versículo 1, nós iremos fazer a leitura. A minha versão é a NVI. Deixa eu só abrir aqui que o processo está lento, mas foi. Nós iremos ler até o versículo 6. Eu começo lendo e os irmãos, eu vou ler os ímpares e os irmãos vão ler os pares. Diz assim a palavra do Senhor: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, por meio de todos e em todos. Amém? Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma mensagem, uma reflexão muito simples, que está no meu coração há alguns dias já, e desde que ela surgiu no meu coração, eu senti que deveria compartilhar com os irmãos. E a mensagem simples que eu quero trazer nessa noite é vivendo em unidade. O tema principal da carta do apóstolo Paulo aos Efésios é Cristo e a igreja. Este é o tema principal dessa carta. É uma carta bem parecida com a de Colossenses. Elas possuem até algumas passagens que parecem ser idênticas, são conhecidas como cartas gêmeas. A diferença é que na carta de Efésios o apóstolo Paulo dá uma ênfase maior à igreja, corpo de Cristo. Na carta de Colossenses, o apóstolo Paulo dá um enfoque maior em Cristo, cabeça da igreja. E no capítulo 4 que nós acabamos de ler, nós acabamos de ver o apóstolo Paulo introduzindo a segunda seção dessa carta. Normalmente se divide a carta aos Efésios em duas seções. A primeira dos capítulos 1, 2 e 3, que seria aí a chamada da igreja. E os capítulos 4, 5 e 6, esses são aí a conduta da igreja, o modo de viver da igreja. E ele começa essa sessão da conduta da igreja falando sobre unidade. E ele vai discorrer esse tema pelos primeiros 16 versículos. O que tem a ver a conduta da igreja conosco? Conduta tem a ver com o modo de andar do crente. Como o crente deve caminhar. Olha o versículo 1, que nós acabamos de ler do capítulo 4. Rogo-lhes, o final, a parte B. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Rogo que caminhem de maneira digna, de acordo com a vocação que vocês receberam. Então, Paulo, nessa segunda parte da carta, ele vai tratar dos efeitos da salvação na vida do crente. Se portar de acordo com a salvação que foi dada a vocês. Porque o Evangelho, ele não é apenas uma teoria bonita, o Evangelho se trata de prática.
É impossível que alguém tenha um encontro com Cristo, com Jesus, com Deus, e não saia transformado após esse encontro. Então a transformação, ela faz parte do Evangelho. Agora nós não somos os mesmos de antes. O encontro com Cristo transforma todas as áreas da nossa vida. Amém? Em versículo 3, o apóstolo Paulo, ele pede algo de nós, né? Ele escreve isso aos Efésios, mas o que ele pede ali é que conservem a unidade. E conservar a unidade é muito fácil, não é verdade, meus irmãos? Não é verdade, pastor Zé? Afinal, a gente é crente. Pelo simples fato de nós sermos cristãos, nós nos damos bem uns com os outros automaticamente. É um passo de mágica. Não é verdade? Contém ironia nessa frase, né? O apóstolo Paulo, ele fala, façam todo o esforço possível, né? Outras dizem, esforçando-se diligentemente, ou seja, com dedicação. Se o apóstolo Paulo está pedindo que nós nos dediquemos com muito esforço a isso, quer nos ensinar que não é uma tarefa fácil. Mas o fato de não ser uma tarefa fácil não quer dizer que é uma tarefa impossível, amém? Porque às vezes a gente pensa que é impossível ter comunhão com algum tipo de irmão. Mas nessa noite eu quero que nós entendamos a importância da unidade. Hebreus 12:14, o escritor aos Hebreus, ele diz, esforce-se para viver em paz com todos. Se esforcem para viver em paz com todos. E para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O escritor aos Hebreus, ele está relacionando diretamente a unidade com a santidade. Às vezes a gente usa esse versículo e a gente só lê a segunda parte, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. E esquecemos da primeira parte, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade tem a ver com conduta de vida. E conduta de vida, dentro dela, está dentro da conduta de vida está a unidade da igreja. A igreja do Senhor deve ser conhecida por ser unida. A unidade não acontece num passe de mágica, né? Não vai ser o pastor Paulo que vai colocar a mão sobre a sua cabeça aqui hoje, e aí você vai sair daqui amando a todos os irmãos e em paz com todos. Às vezes é isso que a gente espera, e seria muito bom se fosse assim, né? Se fosse assim, eu acho que ia fazer uma fila que ia contornar até o estacionamento ali, e era só impor a mão e tudo estava resolvido. Paulo está falando que nós precisamos nos esforçar, obrigado, meu irmão, nos esforçar para que a unidade aconteça em nosso meio. Mas a nossa oração, na maioria das vezes, é, Senhor, muda fulano, Senhor, muda Elisete, porque eu não dou com o jeito dela. Mas na verdade o problema não está na Elisete, o problema está em mim. Porque se eu não sou capaz de suportar a minha irmã, eu deveria ser o primeiro, na verdade, né, a entender que ninguém é perfeito. Porque olhando para mim mesmo, eu sei que eu não sou perfeito. Então, por que será que a gente cobra a perfeição das pessoas, sabendo que nem mesmo nós somos perfeitos? Então, se alguém está fazendo algo que me incomoda no corpo de Cristo, o erro, na verdade, com certeza, pode estar nessa pessoa. Mas se nós não estamos nos esforçando para suportar uns aos outros, suportar as diferenças que temos uns com os outros, nós estamos vivendo o Evangelho da forma errada. Mas a verdade é que nós dizemos que o amor de Cristo está em nós. Nós dizemos isso muitas vezes, o amor de Cristo está em nós, mas só quando nos convém. Quando se trata para que Cristo perdoe os meus pecados, para que Cristo exerça a misericórdia sobre a minha vida, aí o amor de Cristo está em nós. Mas quando eu preciso perdoar alguém, aí parece que o amor de Cristo some da nossa vida, não é verdade? E aí a gente se torna como aquele servo incompassivo, que Jesus conta a parábola, de que ele devia para o seu senhor uma quantia impagável, que ele não conseguia pagar, ele precisava vender a sua família, a si mesmo, e o seu senhor, com muita compaixão, o perdoa daquela dívida. Ele sai feliz pela rua, saltitante, eu imagino. Mas aí ele encontra ali um rapazinho que devia R$2 de um pastel que ele emprestou. E ele pega aquele rapaz ali, ele sacode e fala, olha só, me paga agora ou você vai morrer. Mas ele não acabou de receber um perdão muito alto? Ser perdoado por Deus todos os dias deve causar a nós constrangimento e perdoar ao nosso próximo também.
O Senhor Jesus diz no Sermão da Montanha, nós estamos estudando: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não dá para inverter a ordem, meu irmão. A gente só quer, como a expressão do mundo, né? A gente só quer o venha a nós, o vosso reino nada, né? A gente só quer o bônus da coisa, o ônus não. Mas o fato é que na oração do Pai Nosso, Jesus ele diz assim, primeiro que o Pai é nosso, né? O Pai não é meu, o Pai é de todos, o Pai é nosso. E Jesus ele fala assim: perdoe as nossas ofensas. Assim? Esquecemos, né? Essa parte a gente sabe a primeira, né? Perdoa as nossas ofensas, a gente sabe. Assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Nós já perdoamos quem tem nos ofendido. Por isso que nós buscamos o perdão da parte do Senhor. Nós somos misericordiosos e por isso nós alcançamos misericórdia da parte do Senhor. O apóstolo João, em 1 João 4,11, ele diz: amados, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, ou usando a linguagem do apóstolo Paulo aqui, quanto mais ligados ao cabeça da igreja nós estivermos, mais nós iremos amar o corpo de Cristo. Quanto mais nós estivermos ligados a Cristo, mais iremos amar o seu corpo, porque é impossível amar a Jesus e odiar o seu corpo. É impossível amar a Jesus e odiar o seu povo. Deuteronômio 10:19, o Senhor diz: amem os estrangeiros. Por quê? Porque vocês já foram estrangeiros na terra do Egito. O Senhor não está pedindo algo de nós que Ele já não tenha feito por nós, meus irmãos. Não é um fardo difícil demais de se carregar. Na verdade é muito mais simples do que nós imaginamos. E o apóstolo Paulo, no versículo 4 do capítulo 4, ele diz: há um só corpo. Por que Paulo fala isso? Porque o corpo de Cristo ele não pode estar dividido de forma alguma. E ele faz uma lista aí até o versículo 6 de 7 coisas essenciais para a unidade da igreja. Eu gostaria que nós lêssemos os versículos 4, 5 e 6. Olha só o que diz: um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então, um só corpo recebe vida do mesmo Espírito, que é movido, se move em direção a uma só esperança, que é a esperança de que um dia nós iremos morar com Ele nos altos céus. Um só corpo, movido pelo mesmo Espírito, que vai para um mesmo lugar. Versículo 5: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Reconhecemos apenas um Senhor, cremos nele com uma só fé e evidenciamos essa fé através de um só batismo. Versículo 6: e um único Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Um único Deus que é Pai e que sustenta toda a unidade da igreja. E quando Paulo ele fala que há um só corpo, ele está fazendo referência ao capítulo 2, porque ele vai falar lá que os gentios estavam longes, fazendo uma referência, à parede que existia ali, da separação do pátio dos gentios e do restante do templo. Havia uma separação ali, os gentios estavam longe. Em Efésios 2:13 ele fala: vós que estáveis longe antes de Cristo, agora pelo sangue de Cristo, vocês podem chegar perto. O sangue de Cristo é o que nos aproxima do nosso Senhor. Se você deseja nessa noite, você entrou aqui nessa noite, você não é cristão, mas você veio a este lugar porque você quer se aproximar de Deus, eu tenho uma boa notícia para a sua vida: através do sangue de Cristo você pode se aproximar de Deus nessa noite, porque o sangue dele, uma vez derramado, foi suficiente para pagar os pecados de toda a humanidade. E no versículo 16 do capítulo 2, eu gosto disso,
Porque essa cruz de Cristo, esse sangue de Cristo, ele nos faz ter algo, nos faz ser reconciliados com Deus, nos faz ter paz com Deus. Mas essa paz com Deus, ela excede, ela vai também, ela chega, ela alcança a nossa paz com os homens. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Os dois quem? Gentios e judeus, em um só corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele não somente destrói a inimizade que havia entre nós e Deus, mas também que havia entre os homens. Se nós servirmos a Cristo, não pode haver inimizade em nosso meio, amém, irmãos? Porque se nós temos inimizade no nosso meio, isso irá afetar o fluxo de graça que existe entre nós e Deus. E quem diz isso não é Rafael, é o Senhor Jesus. Se vocês querem alcançar perdão, perdoe antes. É isso que nós estudamos semana passada. Infelizmente, esse é um problema que a igreja vem enfrentando através dos séculos. Quem se lembra da igreja de Corinto? Uns diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Cefas. Ainda bem que tinha um pessoalzinho que ainda dizia que era de Cristo ali. E tinha os que diziam que era de Cristo. E o que Paulo responde para esses irmãos? Ele fala, Cristo está todavia dividido? Será que Cristo pode estar dividido em nosso meio? Será que Jesus nessa reunião, ele escolheria um lado para sentar da igreja? Porque desse lado ali tem pessoas que ele não pode conversar? A igreja está dividida por coisas bobas às vezes, coisas secundárias, coisas que não importam, mas que fazem dificultar a convivência entre os irmãos, por causa de opiniões diferentes às vezes, de coisas que não são essenciais. Mas, meus irmãos, o que eu quero deixar claro nessa noite é que a unidade não é apenas o desejo de Paulo, a unidade é o desejo de Deus para a igreja. Deus deseja que a sua igreja viva em unidade. Deus cria o homem à sua imagem e sua semelhança, e esse Deus que é eternamente existente em três pessoas, Ele vive em unidade desde a eternidade, e essas pessoas se relacionam entre si numa unidade perfeita, e se Ele nos cria a sua imagem e semelhança, Ele nos permite também ter a capacidade de nos relacionar uns com os outros. A capacidade de se relacionar uns com os outros é imagem de Deus sobre as nossas vidas, é algo de Deus, que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. E eu gostaria que nós analisássemos uma parte da oração de Jesus, que está em João 17, se puder colocar aí no telão, João 17, 20, aqui nós vamos encontrar em João 17 uma oração de Jesus, e ele começa orando por si mesmo, lá nos primeiros versículos, depois oram pelos seus discípulos que estavam ali, depois Jesus ora por nós. Olha que maravilha, Jesus exercendo aí o seu ministério de intercessor, ele intercede por nós, e a oração que ele faz por nós é a seguinte: minha oração não é apenas por eles, ou seja, os discípulos que estavam ali, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. 21. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Versículo 23. Eu neles, Tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Que lindo é ver Jesus orando por nós, intercedendo por nós, não é mesmo? E o maravilhoso disso tudo é que Ele continua fazendo isso até os dias de hoje. A Bíblia diz que Ele se assentou à destra de Deus, e hoje Ele intercede por nós.
Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo diz, é o único mediador entre Deus e os homens. Há um só caminho para chegar até Deus, e esse caminho se chama Jesus. Se nós queremos nos aproximar de Deus, podemos nos aproximar através de Jesus. E é interessante que Jesus, quando Ele vai orar por nós, o tema principal da oração de Jesus, como nós vemos no versículo 21, Ele não ora para que nós sejamos ricos. Ele não ora para que a gente tenha abundância de bens. Ele ora para quê? Para que nós sejamos um. De tudo que Jesus poderia orar por nós, de todos os temas que Ele poderia incluir numa oração pela minha e pela sua vida, Ele resolveu orar para que a igreja do Senhor tivesse unidade, meus irmãos. Dá para perceber como é um tema importante? Jesus Ele poderia orar por nós por diversos temas, mas Ele ora por que nós sejamos um, como Ele é, com o Pai. A oração de Jesus nos mostra que é a vontade de Deus que vivamos em unidade. Ele diz: como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um. Havendo Deus falado de diversas formas e através dos profetas, Hebreus 1:1, Ele veio falar a nós nos últimos dias através do Filho. Então, quando Cristo abria seus lábios, era a imagem expressa do Pai, as palavras direto da boca do Pai. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que quando nós chegamos a Cristo, não há espaço mais para o eu. Agora o corpo de Cristo se trata do nós. Nós não pensamos mais somente em nós mesmos, nós pensamos uns nos outros, nós pensamos nos que estão lá fora. Chega de egoísmo no Evangelho. O Evangelho não é sobre nós, o Evangelho não é sobre o que Deus pode nos dar de coisas da terra. Não é sobre ser próspero aqui nessa terra. O Evangelho é sobre fazer a vontade daquele que nos tem salvo, que tem nos dado vida, e a vontade dele é que a igreja dele seja unida, como ele é um com o Pai. E o mais impactante desse versículo é o propósito da unidade. Versículo 21, qual que é o propósito da unidade? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o que Jesus está dizendo: o mundo irá crer em mim, se a igreja for unida. Se a minha igreja se mover em perfeita unidade, é que o mundo irá crer em mim. Jesus está dando o método de Deus para fazer com que o mundo creia nele, que eles olhem o corpo de Cristo e vejam unidade. Em um mundo tão dividido, meus irmãos, de opiniões diferentes, a igreja de Cristo deve brilhar em unidade onde há trevas, porque a nossa comunhão revela Cristo para o mundo. É isso que Ele está dizendo, e esse é o método de Deus para que creiam em Jesus, um dos métodos de Deus para que creiam em Jesus. E por que será que nós não estamos vivendo isso então? Porque nós queremos que os nossos métodos são mais efetivos que os de Deus. Não tem outra explicação. Se nós não estamos vivendo isso, se nós não olhamos para isso e vivemos, é porque nós pensamos que os nossos métodos, os métodos humanos, são mais efetivos que os de Deus. Nós olhamos para isso, Jesus falando que eles sejam um, e assim quando eles forem um, viverem em unidade, aí o mundo vai crer naquele que me enviou. A gente olha para isso e fala: não faz sentido. Existem métodos muito mais efetivos para que Cristo seja conhecido. E eu vou falar a verdade, realmente não faz sentido. Mas escute isso nessa noite, meus irmãos: os métodos de Deus não precisam fazer sentido. Nós precisamos conquistar a terra prometida. Como que nós iremos fazer? Nós vamos atacá-los? Não. Nós vamos ficar rodando ao redor dela. Faz sentido? Não faz. Mas é o método de Deus. Tem uma grande guerra para nós enfrentarmos. Vamos convocar todos os homens que possam participar. Não, vamos só com 300. Mas espera aí, não faz sentido. Não faz sentido. Mas é o método de Deus. O método de Deus para a igreja não precisa fazer sentido. Ele precisa ser vivido. Amém? Ele precisa ser vivido. E o método de Deus para que o mundo creia nele
é que a igreja viva em unidade. Eu não estou dizendo que nós não devemos evangelizar, até porque seria loucura da minha parte, eu amo evangelismo, é o que nós fazemos, mas um mandamento não exclui o outro, meus irmãos, um fato não exclui o outro. Estou querendo mostrar como nós estamos talvez negligenciando algo tão precioso da parte de Deus, que é a união entre irmãos. E o que eu preciso então para viver o método de Deus? Eu preciso de uma coisa, eu preciso crer, eu preciso de fé. Se eu acredito que o método de Deus é efetivo, ainda que não faça sentido, se eu tenho fé, é uma maneira que vai ser efetiva para que o mundo conheça Cristo. E eu gostaria que nós fôssemos a Atos 2, 42 a 47. E aqui nós vamos ver o método de Deus em prática, funcionando. Atos 2, do 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeiro, no que eles se dedicavam, pode manter no 42. No ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles se esforçavam para viver em comunhão. Não é que na igreja primitiva era mais fácil do que hoje. Era difícil da mesma forma. Mas a diferença é que eles se dedicavam. Eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Estavam constantemente atentos a isso. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor. Todos. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45. E eles, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. Olha que maravilha! Com alegria e sinceridade de coração. Estavam vivendo o método de Deus, que é viver uma plena unidade. Faz sentido? Talvez não para o mundo, mas funciona. Versículo 47. Louvando e tendo a simpatia de todo o povo. E o que acontecia? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles conquistavam a simpatia de todo o povo. O povo vem da união que havia na igreja. E o Senhor, porque os resultados não têm a ver conosco, os resultados vêm da parte do Senhor. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós só precisamos acreditar que o que Jesus disse funciona, meus irmãos. Eu não estou pregando aqui uma utopia, algo que não pode ser vivido. Eu estou falando que a igreja é muito mais do que um salão que nós nos reunimos aos domingos e às quintas-feiras. A igreja é um estilo de vida. Viver igreja, saber como cada um de nós está. Eu estou falando de coisas práticas, meus irmãos. Eu estou falando que talvez não é possível que eu saiba como cada um dos irmãos está, mas pelo menos 5 eu consigo saber como está. Se eu chegar e dar a falta de um irmão aqui na igreja, eu mandar uma mensagem para ele, saber como ele está, fazer uma visita para ele, convidar ele na minha casa para jantar. E nesse momento, na mesa, compartilhar de comunhão com Deus e com Ele. E ali nós vivemos plenamente o que Deus tem para nós. Mas parece que a nossa vida é tão atarefada, parece que a gente tem tanta coisa para fazer, que a gente só transformou a igreja num lugar que a gente visita de domingo. Eu entro sem saber como está o meu irmão e saio sabendo menos ainda, porque eu só estou indo lá para buscar a minha bênção, só estou indo lá para buscar a minha necessidade. Mas que em nome de Jesus nós comecemos a viver uma perfeita unidade na igreja do Senhor, de forma prática,
de forma progressiva. Porque se nós vivermos uma perfeita unidade, isso será uma porta para que preguemos o Evangelho e o Senhor acrescente a muitos em nosso meio. Mas enquanto nós não vivermos unidade, isso é forte de se dizer, enquanto nós não vivermos em unidade, o mundo não verá que Cristo está em nós. Nós podemos pregar, nós podemos fazer, mas a unidade é algo importantíssimo, que ao chegar nesse lugar, as pessoas sejam constrangidas pelo amor de Deus através das nossas vidas, que eles não sejam julgados pelas roupas que eles estão vestindo por ser diferente da minha, que neste lugar haja liberdade no Espírito de Deus, porque é um só corpo, um só Espírito, movidos por uma só esperança. Na casa do Senhor não há tempo para nós perdermos com egoísmo, meus irmãos. É tempo de nós vivermos o método de Deus, porque assim o Senhor salvará a muitos. No versículo 21 de João 17, o que o Senhor Jesus diz: para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. O que Jesus está falando com isso? Ele no Pai, o Pai nele, e nós em Deus. Pode parecer uma grande confusão isso aí, mas o que Cristo está falando, que a unidade que nós devemos ver deve ser tão grande, tão forte, precisamos estar tão envolvidos entre nós e com Deus, que cheguemos ao ponto de sermos um só, e que não haja diferença mais entre nós, que olhem para nós e vejam plenamente a Cristo, que olhem para nós e vejam a imagem do Pai, que olhem para nós e vejam o caráter de Deus sendo manifestado neste mundo de trevas. É isso que precisa acontecer. Então, igreja do Senhor, por que nós precisamos buscar a unidade? Primeiro, porque é o desejo de Deus, e segundo, porque o mundo espera por isso. O mundo já tem divisões demais. A igreja precisa ser luz em meio às trevas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Essa era a reflexão que eu tinha para trazer essa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.